Boa tarde, boa noite, povo de Deus, graça e paz a todos. Estamos dando início a mais um culto da Igreja IAFIV, uma igreja em célula que tem como modelo o modelo dos 12. É um prazer estar com vocês em mais esse culto de adoração ao Senhor. Eu gostaria de, nesse momento, te pedir que você prepare a sua Bíblia, a palavra de Deus esteja próxima a você, seja de que forma for, de forma digital ou pela Bíblia mesmo, pelo texto, e acompanhe comigo a abertura desta reunião que se encontra no livro de Judas, versículo de número 3. E isso é muito importante, e é importante também que todos entendam que essa não é apenas uma reunião ou uma visualização de internet. É um momento em que Deus constituiu para realizarmos um culto em sua casa. Estamos adorando o Senhor aqui. Creio que você estará adorando o Senhor aí. O texto de Judas, versículo de número 3, diz assim: Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É um culto, e a preocupação do apóstolo não era apenas de anunciar algumas informações, mas de fazer com que o propósito da fé estivesse além daquilo que eles estavam entendendo como real e importante. Por isso, ele exortou-os a estarem batalhando pela fé. Fé não é algo que nós temos de nós mesmos, mas é algo que Deus nos concede à medida da nossa petição. E a nossa fé, ela pode tanto crescer, como também diminuir. O crescimento vem do nosso relacionamento com Deus. O nosso decréscimo vem quando há um descuido ou um desfocar de importantes fatos de nossa vida. Quero com você agora fazer a primeira oração, dando ao Senhor a direção desse culto e que Ele possa nos guiar segundo o seu desejo e seu propósito. Assim Deus é o nosso diligente, assim nós queremos entregar essa reunião ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar, Senhor Deus, o Teu nome acima de todas as coisas nesse lugar. Te pedimos que o Senhor receba a nossa adoração e também nosso pedido de perdão pelas ações que deixamos de fazer, aquelas que fizemos, meu Deus, de forma inconsciente, aquela que fizemos, meu Deus, muitas vezes por uma sensação de poder, por uma situação, Senhor Jesus, mal compreendida. Senhor, nós te pedimos, nos perdoe, Pai, para que a Tua presença, Senhor Jesus, seja manifesta nessa reunião e dentro de todos os lares que acessarem essa informação. Deus, nós entendemos que para todas as coisas o Senhor tem um propósito. Entendemos, Senhor, que ninguém, Senhor Jesus, chega a algum lugar por acaso, se não for, Senhor, por permissão sua. E neste momento eu te peço, Senhor, que a Tua glória esteja, Senhor Jesus, manifesta nos lares, manifesta em hospitais, manifesta, Senhor, em uma sala de espera, Senhor, quando alguém de alguma maneira nos encontrou e está ouvindo essa palavra. Senhor, que ela seja o bálsamo para estas pessoas enfermas, que ela seja, Senhor, o bálsamo para essas pessoas desesperançadas, que ela seja o motivo do acréscimo da sua fé, simplesmente, Senhor Jesus, por se lembrarem de que são filhos amados do Deus Altíssimo. Pai, nós te pedimos que toda oposição para a permanência desses ouvintes, desses espectadores, também, Senhor Jesus, que todas as oposições que possam, Senhor Jesus, surgir para que haja uma perturbação no processo, Senhor Deus, de liberar e da entrega da Tua palavra, sejam todas canceladas. Te pedimos, ó Deus, que neste momento, neste lugar e em cada lugar onde a nossa voz está entrando, Senhor, estejam paralisadas todas as obras de oposições, que haja, Senhor Jesus, um entendimento, uma recepção, Senhor Deus, provida pelo Espírito Santo, na medida e na intenção de que cada pessoa, Senhor, precisa e necessita nesse momento. Entendemos que esse é um momento, Senhor Jesus, importante e precioso para todos nós. Por isso, receba a nossa adoração, cancela as oposições e traga, Senhor, entendimento àqueles que receberão, assim como nós precisamos dessa palavra de entendimento aqui onde estamos. Assim cremos, Deus, nós te pedimos, prossiga conosco nessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, entenda que o Senhor Deus nos providenciou esse dia.
Esse é o dia que o Senhor Deus fez e nós estamos aqui querendo compartilhar com vocês uma palavra que vai de encontro às instruções dos céus. Mas para que a gente tenha um pouco mais de dinâmica nessa reunião, eu quero te contar uma historinha rapidinha que ela representa bem o propósito da nossa reunião e o tema da nossa palavra. Conta-se que é uma história indígena. E como toda história indígena, ou em grande parte delas, são lendas, mas que trazem alguns fundamentos bem importantes. A lenda é a história do céu. Conta-se que o céu já existia, mas não como ele é hoje. O céu, ele tinha uma parte alta e outra um pouco mais baixa, como se fosse o mar e as suas ondas, em algum momento alto, em outros momentos baixos, e era numa altura que eles podiam acessar. Nada era ainda como é hoje. Descontente com essa situação, o que eles fizeram? Se reuniram e tentaram resolver a parte mais baixa do céu. E começaram a bater nessas partes mais baixas. E batiam, e quanto mais eles batiam, formavam buracos que eles entendiam que poderia acessar, elevar o teto. E quando eles menos esperavam, o buraco se fechava. E eles batiam de novo e o buraco se fechava. E eles se revezavam, cansados que estavam, batiam e o céu se fechava. Até que em um determinado momento, depois de muita tentativa e exaustos, eles vamos deixar assim. Não estamos conseguindo cortar o céu. Foi assim que o povo antigo permitiu que o céu continuasse como estava. Essa história, ela é interessante, porque assim como eles tentaram abrir os céus, formaram buracos nos céus, mas não foram o suficiente para eles permanecerem fechados, assim muitas pessoas, infelizmente, constroem para si céus, fé e religiões personalizadas. Mesmo querendo estar na presença do Senhor, mesmo querendo o melhor, eles querem personalizam os céus. Aliás, essa é uma palavra muito comum nos nossos dias, personalizar. Né? Todo mundo quer ter a sua identidade, quer ter o seu próprio estilo, e por conta disso muitas pessoas personalizaram os céus. Assim como os indígenas, eu quero te dar uma notícia. Como eles conseguiram constatar nessa pequena lenda, nós também não vamos conseguir abrir os céus, se não for da forma correta. Veja que pessoas do passado tiveram a mesma intenção, tentaram fazer buracos nos céus, acessos aos céus, mudando alguns princípios. Nós temos a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel, que tentou por um bom tempo, que caminhou por um bom tempo da maneira correta. Em algum momento, cansou. Nós temos também a história do rei Acaz, que fez tudo contrário ao rei mais importante de Jerusalém, o rei Davi. Tudo que os reis anteriores fizeram, ele se esmerou em fazer o contrário, a ponto de levar os seus filhos a serem sacrificados a ídolos e a Baal. Mas não foi só esses dois personagens que foram que tentaram criar novos caminhos. Judas Iscariotes. Ele, próximo de Jesus, perto de Jesus, participou dos milagres em que Jesus estava presente. Conseguiu ver milagres acontecendo. E por algum tempo esteve presente. Mas por algum motivo, ele também assumiu um novo controle e personalizou o céu. Levou o céu para uma dimensão que ele entendeu que deveria ser correta. Qual a origem dessa divisão? Qual a origem dessa divisão? Bem, é importante lembrar que o autor destas façanhas, dessas sementes, o construtor dessa semente,
foi um ser chamado Lúcifer, que se esmerou em algum momento, distanciando-se do Senhor, criando para si uma alternativa do que estavam vivendo. Ele foi o primeiro a construir isso. Lúcifer, ele foi o primeiro a construir uma oposição, uma personalização dos céus. Veja como isso é sério. E a partir daí, ele começou a ser um mestre, um mentor de todas essas enganações que acabam surgindo inadvertidamente nos nossos corações. Assim como Saul, que começou certo, assim como Acás, que teve direção para seguir, assim como Judas tinha motivos para não errar, nós também temos as mesmas informações. A partir de um determinado momento, em um determinado ponto, alguma coisa aflora e abraçamos esse engano que Lúcifer abraçou para si. E ele foi tão convincente que ele levou a terça parte dos céus. Essa história está elencada lá no livro de Ezequiel. Ezequiel fala isso no capítulo 28. Ele conta a história desse anjo perfeito. É importante falar sobre isso, porque hoje é um dia que nós temos que refletir sobre algumas coisas importantes. Veja como o quadro estarrecedor do que era Lúcifer e do que ele se tornou. No livro de Ezequiel, ele conta que as perfeições de Lúcifer antecederam a sua queda. Veja o que conta Ezequiel a respeito desse anjo. Primeiro, ele estava no Éden, ele não estava em qualquer lugar. Ele estava no Éden, no jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era de posse dele. A segunda coisa que ele possuía é que ele era aferido de medidas, cheio de sabedoria. Ele tinha mais sabedoria do que os demais. E era perfeito e formoso. E eu quero colocar mais uma qualidade também que Ezequiel, o profeta, declara. Ele era um querubim ungido para proteger. Como ele ficou? Se encheu tanto de tudo isso, e isso fez tão mal a ele, ou ele administrou mal esses recursos, que ele se encheu de violência. Seu interior se transformou em um interior violento. Ele perdeu a possibilidade de estar no jardim e foi lançado fora. Ele elevou seu coração acima de tudo por causa da sua formosura. E corrompeu toda a sabedoria. Olha como ele se transformou. Olha como Saul se transformou. Olha como Acás se transformou. Olha como Judas se transformou. Entenda. A grande crise que se instalou, ela se instalou não numa região oculta, num lugar destruído, num lugar morto, num lugar sem vida, num lugar preparado para ser um covil. Não, isso foi preparado no terreno do Senhor, dentro da casa do Senhor, num lugar onde Deus estava, lá no jardim. Não foi num lugar amaldiçoado, não foi num lugar feio, foi no melhor lugar. Ele correu o próprio templo de Deus, e ele percorreu todo o templo de Deus, arrebanhou pessoas, foi capaz de fomentar de tal forma as suas oposições, a sua forma de entender, a sua personalização de céu, que ele levou a terça parte com ele.
O Espírito Santo inspirou o profeta Ezequiel para dizer tudo isso a respeito de Satanás, que agora ele deixa de ser um anjo de luz e passa a ser um opositor. Ele era cheio do selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em sua formosura. Meu amigo, eu quero te dizer que Satanás não é um dragão feio como parece. Como foi dado a ele essa impressão, como foi dado a ele essa caricatura, essa forma. Ele é belo, ele é sedutor, ele é convincente. Talvez esse tenha sido os ingredientes que ele tenha usado, ou as ferramentas que tenha usado para acertar o coração de Saul, o coração de Acás e o coração de Judas. Se engana quem pensa que ele vai se aproximar de uma maneira horrorosa. Às vezes os nossos próprios pensamentos são sementes plantadas pelas suas próprias palavras, pelas palavras do próprio inimigo, pelas próprias palavras do antigo anjo protetor e agora é um anjo opositor. Guarde essas palavras. O Espírito está nos advertindo que nós não podemos, que personalizar o céu não é uma ideia nossa, ela não nasceu conosco e nós não somos o primeiro a fazer. Mas eu quero que você seja o primeiro a sair desta grande armadilha. Há esperança para nós, há esperança para você, há esperança para a humanidade. Por que é uma esperança? Eu vou te dizer por quê. Porque não existe um plano maior e mais perfeito do que a ação da intervenção de Deus em favor do homem. Os que se assentam nas trevas, diz o Salmo 107, os que se assentam nas trevas, que perdem a luz, que perdem a referência e personalizam para si os céus, personaliza para vocês um caminho para chegar ao céu, para si um caminho para chegar aos céus. Esses, no Salmo 107, do versículo 9, do verso 9 ao verso 14, diz que esses que assentavam-se nesse tipo de caminho, no assentamento de morte, presos na aflição, a ferrolhos, porque nós ficamos presos a esse tipo de conceito e não conseguimos largar. Por mais que nos digam, nós não conseguimos largar. Eu quero te dizer, nós precisamos do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo para compreender, porque ele não nos convence pela sedução, mas pela apresentação da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Salmo 107 diz que há esperança, porque no conselho do Altíssimo, de modo que ele atua em amor, ele vai fazer com que caiam todos os nossos enganos, um por um. O céu que você imaginou, a forma de chegar ao céu como podemos imaginar, não pode ser mais perfeito do que a presença do próprio Deus, do que o plano perfeito de Deus em nós. O Senhor nos tirou das trevas e vai tirá-lo das trevas, do caminho em que pode trazer mais dano, onde nós deixamos de ser aquilo que nascemos para ser. Eu e você nascemos para ser filhos queridos e amados de Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Assim os que estão em Cristo, nova criatura é. A esperança declarada pelo salmista no Salmo 107, não é uma esperança qualquer, é a esperança do efeito da cruz em você, do efeito da cruz em minha vida. Nós não vamos ser mais crucificados, nós vamos receber o benefício, nós recebemos, o Senhor só nos tira das trevas com a sua própria luz, e Ele não chega acendendo as lâmpadas, mas Ele é a própria luz, e pela luz podemos caminhar sem tropeçar. Eu sei que estou falando com pessoas que já tropeçaram como eu tropecei.
Ninguém nessa terra é perfeito, ninguém nessa terra é imune. Nós nos tornamos resistentes às obras das trevas quando conhecemos a obra da cruz. Então, como nós podemos fazer manifestar a ação do Salmo 107 nos nossos dias? Primeiro, meu querido, entenda que não existe um plano melhor, um plano mais perfeito, mais agradável, mais bem construído do que o plano de Deus para nos resgatar. Quebrar os ferrolhos significa nos separar daquilo que nos prendia, das paixões, dos enganos, da maneira criativa como um dia tentamos servir a Deus. Nós podemos vir para Deus de qualquer forma. Não há restrições para a nossa chegada. Isso é quebrar os ferrolhos. Isso é não ter impedimentos. Mas para prosseguir no caminho, o céu não precisa ser melhor do que ele já é. A Bíblia diz que olhos, nenhum olho viu, nenhum coração consegue sentir, e não há como imaginar as coisas que Deus já preparou para as nossas vidas. O caminho para isso é aceitar que nós erramos, aceitar que a nossa sabedoria se transformou em falta de sabedoria, que a nossa beleza foi corrompida, e abraçarmos a cruz de Cristo. Uma vez aceita a cruz de Cristo, nós prosseguimos para as ações que os céus já previamente nos concedeu. Depois de irmos para Jesus, de aceitá-lo como seu Senhor, como nosso Senhor, de entendermos que o efeito da cruz, de ter morrido com os braços abertos, de verdade, significa: eu não tenho reservas. Você não tem que procurar nada, porque tudo está visível. E Jesus não ocultou nada na sua salvação. Ele não colocou nenhuma cláusula pequenininha em pequenas letras. Ele disse: tudo está consumado. A morte que eu e você estávamos destinados, em sacrifício, Jesus aceitou morrer em seu lugar. Quando nós manifestamos essas ações, os ferrolhos são quebrados. Nosso entendimento regressa pela presença do Senhor. E Ele diz que para nós nos fortalecermos, nós precisamos formar uma aliança. E formar aliança significa, nos moldes da palavra de Deus, é ter comunhão com o Senhor. O Senhor Jesus estabeleceu para si uma fórmula que nos renova e nos faz reafirmar, e nos dá a condição de reafirmarmos todo o tempo, ou em todos os tempos, em todas as gerações, que nossa fé está intacta. Chama-se ceia do Senhor. A ceia, Ele baseou na forma de mais alto nível de relacionamento entre o povo oriental. A Bíblia conta que Melquisedeque e Abraão, ou Abraão e Melquisedeque, formaram uma aliança, celebrando com pão e vinho. Para nós formarmos uma aliança com Deus, nós precisamos cear com Ele. O motivo da ceia é termos um memorial de que de verdade Jesus morreu por nós. Que esse sacrifício abriu um novo e vivo caminho. E que tudo que Ele tem, agora nos foi dado acesso. E tudo que nós tínhamos, e sabe o que nós tínhamos? Pecado, morte, destruição, abandono, rejeição, dor, frieza, enfermidade, limitações, ocultação, todo tipo de mal nós tínhamos, sabe? Ele pegou para si, aniquilou na cruz do Calvário e disse: todas as vezes que vocês se lembrarem desse sacrifício, vocês devem celebrar essa reunião com pão e suco de uva, porque é o vinho sem mistura, um vinho não fermentado, porque nosso Jesus é perfeito e puro. Participar da ceia é dizer: Senhor, eu me rendo a Ti, eu me coloco à Sua disposição, eu me deixo levar por Ti, não porque eu sou uma pessoa sem futuro e sem perspectiva, muito pelo contrário, é porque eu tenho perspectiva
de como aquela antiga história dos índios, ou dos indígenas, de querer abrir os céus, nós temos esse mesmo objetivo. Só que para chegar nos céus, nós precisamos passar por Cristo. Não há atalhos para entrar nos céus. Não há atalho para termos sucesso na vida. O apóstolo nos ensina que nós devemos, no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo de número 23, que nós devemos fazer isso todas as vezes, em memória dele. Fazer isso com periodicidade. Fazer isso para renovar a nossa comunhão com ele. Eu sei que muitos pecados começam a surgir, muitas acusações começam a surgir. Lembra que eu falei? O inimigo, Satanás, aquele que era sábio, belo, ele é o mestre do engano. E por mais que você tenha errado, não é deixando de ceiar que você vai consertar isso. A Bíblia diz que nós devemos examinar-nos a nós mesmos. O que é autoexame? É não ocultar de nós mesmos aquilo que está de errado, aquilo que pode ser melhorado e aquilo que está bom ser evidenciado. Faça um autoexame. Porque às vezes as pessoas pensam que não ceiar vão permitir a eles ter uma vida e vida com abundância. Mas o que vai lhe permitir não é a ausência, mas a sua presença na reunião dos santos, transformando-se em um corpo com Cristo, participando do corpo e do sangue de Jesus, em memória, transformando um ritual de aliança do passado em um ritual de aliança presente. Todas as vezes um ato profético declarando: Senhor, eu estou renovando os meus votos de confiança contigo, num casamento perfeito, porque tudo que é teu, eu sei que agora é meu, e nós levamos muitas vantagens disso. Nós ganhamos uma nova casa, nós ganhamos um novo caminho, nós ganhamos um novo tempo, nós ganhamos uma vida eterna. É uma questão de inteligência. Não se prepare para ceiar. Não se prepare para dar desculpas ao Senhor. Não se prepare para dar desculpas ao Senhor. Porque no mesmo livro de Coríntios, no capítulo 6, no verso 17, diz que todos aqueles que se ajuntam com o Senhor é um espírito com Ele. Queridos, nós deixamos de sermos um nada para nos transformarmos em tudo para Deus. Talvez você queira ser, ou um dia sonhou ser tudo nesse mundo, ser tudo para as pessoas que você mais ama, e ainda assim não conseguiu. Mas eu quero te dizer, quando Jesus começar a operar em sua vida, quando você ceiar, quando você restabelecer a comunhão com Deus através da ceia do Senhor, através do arrependimento, através da forma da entrega, através da renúncia, através do abandonar os enganos, de personalizar o céu, você vai ter uma nova vida. Uma vida que vai representar tudo para todos. A sua ausência sempre será sentida. Você sabe o que é isso? A sua ausência sempre será sentida. O importante é restabelecermos. Judas caminhou com Jesus. Ele esteve muito perto de Jesus. Querido, eu não quero que você fique perto de Jesus. Eu quero que você deixe Jesus viver em você. É diferente de termos Jesus próximo. O pão, o suco de uva, representa a nossa comunhão com Deus. E todas as vezes que alguma coisa lhes for apontada como uma cobrança, primeiro saiba, não é o Senhor que Ele está lhe apontando. Mas aquele que não quer que você esteja presente, é que Ele acusa 24 horas por dia. Na minha experiência como pastor, eu vi muitas pessoas saírem da igreja por vergonha. Vergonha dos seus atos que nunca ninguém soube. Vergonha das suas ações que nunca foram expostas. Vergonha das suas palavras que nunca foram ouvidas. Mas de tal forma foram acusadas, a sua acusação gritava tão alto dentro deles,
que eles se sentiram incomodados. Jesus com os braços abertos, prontos para nos abraçar, prontos para o abraçar, foi pego numa desistência. Eu sei que muitas pessoas vivem assim. Não valorize o erro. Não valorize a acusação. Valorize o perdão que é em Cristo Jesus. Quando Cristo morreu na cruz, nos permitindo ter um novo e vivo caminho, é claro que nós cremos na importância do batismo nas águas, que é um ato profético, declarando que nós de verdade deixamos de ter prazer em todas as coisas humanas, a utilizaremos com sabedoria, mas ela não contaminará o nosso coração. Esse batismo nos faz morrer para o mundo e nascer para Deus. Jesus construiu isso. Isso não é ação humana. Isso é ensino e fundamento, assim como a ceia é um fundamento. Entenda, Jesus Cristo é o nosso Senhor e nos está chamando para que nenhuma acusação esteja entre Ele e você, entre eu e Ele. Seja sábio. Seja sábio. Entenda que as suas acusações parecem ser suas, mas quem te acusa dia e noite é Satanás, o mentor de muitos que estão enganados. Você quer uma solução para a sua vida? Volte para Jesus. Aprenda a estar na casa do Senhor pelo motivo certo. Aprenda a tomar o cálice da nova aliança. Aprenda a comer o pão que nos une a Cristo. Aprenda que arrepender-se não é uma vergonha. É o maior ato de coragem que você pode ter. Por isso eu quero te convidar a lembrar-se de que a ceia não foi feita para o passado. A ceia é uma aliança perpétua. Um ensino de Jesus. E ele disse: estou preparando uma mesa. E a ceia do Senhor é posta sobre uma mesa. Assim como na mesa do Salmo 23, assim como na mesa de Lucas, assim como na promessa de Jesus que iria ao Pai preparar-nos. Isso é responsabilidade dele. Fazer a mesa, colocar os elementos sobre a mesa, é um compromisso de Deus. O meu e o seu é comparecermos à reunião, marcada e já previamente marcada por Jesus, porque um dia ele voltará para buscar a sua igreja. E eu e você estaremos ascendendo para o mesmo destino, não num céu personalizado, mas no céu construído com extravagância e excelência, para nos abrigar, para nos acolher da maneira mais esplendorosa que se pode existir. Nada do que se pode personalizar hoje pode suplantar o plano de Deus para a nossa vida. Querido, a aliança com o Senhor, reafirmada todos os meses, que passa pelo arrependimento, constrói um futuro de excelência para mim e para você. Não caia no engano de que não ceiar te isentará de mais maldições ou de mais opressões e de coisas equivocadas. A ausência, como tomar a ceia indevidamente, provoca um mal irreparável. Eu quero te convidar a se arrepender hoje, a entregar seu caminho ao Senhor, a confiar no autor da vida para ter sucesso. Assim eu creio,
Assim eu determino que você faça em nome de Jesus. Eu tenho algo para fazer ainda, que é a oração final. Pai, nós colocamos em suas mãos as nossas vidas. Te pedimos que o Senhor aceite o meu pedido de perdão, o pedido de perdão do meu irmão e amigo, da minha amiga que está do outro lado, Senhor, e que foi alcançado por essa palavra. Nós não vamos conseguir abrir os céus, porque os céus se abrem para o homem arrependido e quebrantado. É restabelecida a ordem pelo ceiar em Cristo, quando reabilitamos, quando reafirmamos que estamos conectados, firmes em Cristo Jesus. Que a nossa fé está acrescida, como está dita lá no livro de Judas. Que a fé de muitos agora venham, que a fé dessas pessoas, que a fé que o Senhor liberou à igreja, ao homem e à mulher, possa estar agindo de forma intensa, fazendo com que os enganos sejam removidos. Há uma esperança para mim, há uma esperança para essa pessoa, e nós cremos que nesta hora os céus se abrem, ou se abram em todos os lugares em que esta oração está sendo feita. Perdoa pecados. Prepara o caminho, Senhor. Logo mais as igrejas estarão abertas. E muitas das pessoas que hoje nos ouvem poderão estar aqui conosco, Senhor Jesus. Poderão nos conhecer. Mas acima de nos conhecer, conhecer a beleza da Tua santidade e do Teu plano perfeito. Oro, Senhor Deus, para que brevemente possamos estar ceando. E que ainda nesta noite, Senhor, como estaremos ceando na igreja do Senhor, na IAFIV, algumas pessoas possam estar conosco na terça-feira mesmo que pela internet, ceando conosco. Oro, Senhor, para que o pecado seja removido pelo sangue de Jesus. Que o céu se abra em todas as famílias que estão orando agora. Nos hospitais, nos presídios daqueles que não foram soltos, meu Deus, beneficiados por esta lei, daqueles que estão, Senhor, aprisionados em suas casas, impedidos de estarem com seus entes queridos, que o céu se abra e que o Senhor venha cear com eles, e que o estágio da segunda casa, a glória da segunda casa, seja muito melhor do que foi a primeira e muito maior. Assim nós cremos, assim nós te pedimos, Deus. Pai, perdoa essa pessoa que está te pedindo perdão e está querendo recomeçar contigo. Estenda as suas mãos. Eu declaro que Jesus hoje reabilitou o seu nome no livro da vida. Para isso, você só precisa crer, se arrepender e entender que os céus já estão abertos. Não precisamos de criar novos caminhos. Jesus é o novo e vivo caminho. Amém, amém e amém. Você que orou comigo, Deus o abençoe em Cristo Jesus. Esteja conosco lá no YouTube. Terça-feira nós temos um projeto de fazermos uma ceia pela internet. Se você está com esse objetivo, mande alguns recados para nós nas nossas redes sociais. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Até a próxima reunião. Amém e amém, Jesus.